Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Vamos deixar somente o versículo 10 para outra oportunidade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Amém. Queridos, alguns anos atrás, eu participei de um curso de oratória, e nós tínhamos alguns exercícios a cumprir, ou a realizar, como você preferir. Entre eles, havia um texto, e nesse texto contava-se ou narrava-se a história de um menino, de um jovem, que havia se embrenhado no mundo das drogas, havia se viciado em cocaína. E na leitura do texto havia um momento do encontro entre esse rapaz e as drogas. E eu me recordo bem que era mais ou menos assim um texto. Você tem ideia de quantas vezes eu tive que ler, que quase que eu decorei todo o texto, mas vou falar somente a parte mais importante para o nosso sermão nessa noite. Era mais ou menos assim: se aproximou de mim um homem elegantemente vestido, elegantemente sim, e bem falante, e me apresentou as drogas. De imediato eu não quis, porém ele mexeu com o meu brio, dizendo que eu não era homem. Viu como é que eu decorei? Todas as vezes que nós líamos, o nosso professor, que era um locutor profissional, ele falava assim: olha, a importância desse texto está no brio. Você tem que valorizar a expressão brio, porque o brio é a parte fundamental da interpretação e logo, é claro, do aprendizado de quem estará ouvindo esse texto. E de tanto eu ter que repetir essa palavra brio, 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 me trouxe uma curiosidade, a ponto de chegar em casa e estudar sobre isto. Eu não sei se você conhece o significado da palavra brio, talvez até o conheça de uma forma superficial, de uma forma bem objetiva, mas o que é brio de verdade? Eu vou reduzir, eu vou simplificar, dizendo para você que brio nós podemos chamar de amor próprio. É quando alguém fala assim: você não tem brio, você não tem amor próprio, você não se valoriza, você não entende a importância que você tem. Então nós usamos essa palavra ou essa metáfora para dizer, sintetizar brio. E nós lutamos pelo nosso brio. E essa luta para defender o nosso eu, para defender, né, aquilo que nós entendemos de bom que é em nós quase chegamos ao ponto de sermos orgulhosos.
Então, entre o brio e o orgulho, há uma distância muito pequena. Existem pessoas que não têm brio, são orgulhosas. O que é o orgulho? É aquela pessoa que não aceita ajuda, não pede ajuda, porque se ela pedir ajuda, ela acredita que ela está simplesmente se humilhando. Não, eu estou me humilhando, eu estou me desmoralizando. Isso não é brio, isso é orgulho. O brio é aquilo que você entende como a sua defesa própria, como o seu amor próprio. Agora, o interessante, queridos, é que existe também o brio espiritual. Esse mistério agora eu vou, de uma forma assim bem gradativa e bem pontual, passar para vocês com muita calma, apesar da ceia, mas acredito que até meia-noite você estará dormindo. Amém? Meia-noite está dormindo, você pode ser em casa 9, 10, não é verdade? Bom, o que é esse brio espiritual? Nós temos uma certa mania ou um certo costume de acreditar que nós somos espiritualmente imbatíveis. Existem pessoas que caem em pecado, não porque não conhecem o pecado, mas porque acreditam que são imbatíveis. Então brincam com o pecado, facilitam o pecado. Por quê? Porque acredita que a vez dele nunca vai chegar. Sendo que a Bíblia fala o seguinte: quem está em pé, olhe para que não caia. Não, mas eu estou. Você sabe uma das coisas que mais nos atribula, que mais nos deixa assim incomodado por causa desse brio espiritual? O que mais atinge o nosso brio espiritual? Sabe o que é? A graça de Jesus. Nós não conseguimos aceitar a graça de Jesus. A graça de Jesus nos incomoda. A graça de Jesus para nós não é suficiente. Você lembra quando tempos atrás, eu tenho falado aqui no centro por diversas vezes, mas você que está no alto talvez não tenha escutado eu falar, quando antigamente o pregador convidava as pessoas a aceitarem Jesus e falava assim: quem quer aceitar Jesus como único e suficiente? Quem lembra dessa expressão? Suficiente. Mas para nós hoje a graça de Jesus, ela nos incomoda. E nós vamos entender por que nós não gostamos ou porque nós não queremos a graça de Jesus. Vamos então analisar o texto rapidamente. Carta aos Efésios é uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, desde a sua forma literária até a sua mensagem. Se você não leu ainda a carta aos Efésios, você não sabe o que você está perdendo, em conteúdo, em graça, em escrita. É uma aula a leitura dessa carta. Eu vou me deter somente no capítulo 2, que foi o texto que nós lemos aqui. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá alguns ensinamentos fundamentais para a nossa fé. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina aqui a salvação única através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa a nos ensinar que não existe outro meio salvífico, que não existe nenhum atalho para a salvação, que a única forma para eu e para você, para nós, nos salvarmos é através de Cristo. E qual o instrumento que nos leva a pessoa de Cristo para sermos salvos? O apóstolo Paulo fala: a fé. É a única forma de nós nos salvarmos, é termos uma fé genuína em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Por que fé genuína em Cristo Jesus? Porque hoje a fé professada em Cristo não está na salvação, não está no seu sacrifício, mas está nos milagres. Não, eu creio que Jesus operou milagre, eu creio que Jesus multiplicou os pães, eu creio que Jesus deu vista ao cego. Crer somente nos milagres. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso. E cá entre nós, por favor, não fique triste. Até o diabo faz milagres, até o nosso adversário faz milagres, mas ele está falando sobre uma fé genuína. Crer que em Cristo Jesus nós estamos salvos. Crer que através do sacrifício de Jesus e unicamente pelo sacrifício dele, você pode declarar, você pode gritar, você pode levantar sua mão e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, o meu Senhor.
É a única forma. A outra revelação também aqui do capítulo 2 é que o apóstolo Paulo nos ensina que a fé em Jesus, ou que a graça de Jesus, nos proporciona a melhora ou a cura dos nossos relacionamentos. Se você quer se relacionar com Deus de verdade, se você em dado momento da sua vida, você caiu e houve uma ruptura entre você e Deus, a graça de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, e verdade é, que ela une você de novo com Deus, tira aquela inimizade, aquela distância. O Deus que parecia tão longe, através da graça ele se torna perto, porque a graça de Jesus concilia você com Deus. Você pode dizer: não, Deus está comigo, Deus está aqui, não por você, não pelos seus méritos, mas pela graça de Jesus, que nos atrai a Deus, que nos leva a Deus, pela graça de Jesus, que nos dá certeza de que Ele está aqui nessa noite. Pela graça de Jesus que nós podemos afirmar: Deus está ouvindo a minha oração. É pela graça de Jesus que você pode afirmar: Deus me ama. É pela graça. Agora, essa graça não cura somente o relacionamento do homem para com Deus, cura também o relacionamento entre irmãos. E você sabe muito bem que dizer que ama uma pessoa não é simples. Você concorda comigo? Não, pastor, é algo muito fácil. Você está na igreja, meu irmão. Mesmo se eu não estivesse na igreja, você é crente. Dizer que ama uma pessoa até pode ser fácil na oratória, mas na prática, amar. Olhar para uma pessoa que de repente chegou para você, ele fez alguma coisa. É chuva? Está todo mundo assim, meu Deus. Eu falei: meu Deus, alguém está ouvindo alguma coisa que eu não estou? Vou continuar aqui antes que falte a luz aí. A graça de Jesus nos dá condição de amarmos as pessoas. E também, ainda no capítulo 2, a Bíblia nos revela também o seguinte: que há um propósito de Deus para as nossas vidas, que nós não fomos criados para sermos abandonados, que nós não fomos criados para ficarmos largados como órfãos nesse mundo. Não, há um propósito de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Há um propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa aqui interessante, agora nós vamos começar a apanhar, é que o capítulo 2 nos ensina algo fascinante. Ensina que a salvação é um ato de Deus para os homens. Ah, pastor, isso aí eu sei. Vou repetir. A salvação é um ato de Deus. O apóstolo Paulo define esse ato como dom. É dom de Deus, não vem de vós. A salvação é um ato que vem dos céus. Está dando para você compreender? Você não tem nenhuma gerência, você não tem nenhuma contribuição. Deus decidiu te salvar. Vem de cima, não vai de baixo para cima, vem de lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não tem nenhum controle sobre a salvação, você não tem nenhuma gerência sobre a salvação. A salvação vem dos céus. E se vem dos céus, irmãos, nós não podemos contribuir em nada. Calma. Esse favor que nos une com Deus e com as pessoas, esse favor que nos ensina que a salvação vem dos céus, nós definimos como graça. E agora eu quero que você entenda por que a graça de Jesus nos incomoda tanto. E eu vou te dar 4 razões, por causa do nosso tempo que está muito curto nessa noite. Se você quiser anotar, anote aí. Se você tiver uma memória aí brilhante, você grave na sua memória. Primeiro, a graça de Jesus nos desqualifica de qualquer mérito. Quem gosta disso? A graça de Jesus tira de mim e tira de você qualquer mérito. Isso incomoda, irmão? Isso incomoda porque nós gostamos de mostrar que somos e sabemos. Isso incomoda porque nós gostamos de colocar diante de Deus o nosso currículo. Não, pastor, eu não.
Eu não estou me referindo a curso teológico, estou falando currículo espiritual. Por exemplo, quantos crentes não falam assim: Senhor, o Senhor vai me abençoar porque eu sou dizimista. O Senhor vai me abençoar porque o meu joelho está calejado de oração. Nós não gostamos da graça, porque a graça de Jesus tira os nossos méritos. A graça de Jesus ensina a mim e a você que nós, desculpe a expressão até um pouco pesada, que nós não valemos nada, que nós não temos nada para oferecer a Deus, que por mais que venhamos esforçar, por tudo que viemos fazer, nada tem condições de emocionar a Deus. Isso nos deixa triste. Nós gostamos de estar no controle. E aí vem a segunda revelação. Por que nós não gostamos da graça de Jesus? Se você estiver anotando, vou ler devagar. A graça de Jesus nos tira do controle, nos tira do domínio da salvação. Quando a graça entra em nosso coração e quando a graça nos é revelada, nós entendemos que nós não podemos dizer: não, eu estou salvo porque eu quero e porque eu sei. Não, a graça tira esse controle. Você não pode dizer quem é salvo, quem não é na igreja. Você não tem esse controle. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós gostamos de controle, não gostamos? Quem não gosta do controle da televisão na casa? É um exemplo muito simples, mas é um exemplo assim, muito eficaz. Quando chega, na minha época de criança não tinha controle. Tinha algo chamado seletor de imagem. Sentávamos ao sofá, ou no sofá, perdão, e meu pai, quando chegava, claro que a televisão era dele. E você já imagina o que ele assistia: jornal. E eu estava lá vendo Ultraman, que era um negócio muito bom, um super-herói. Gente, coisa linda, Ultraman. Quando ele voava assim, meu Deus do céu, deixa isso para lá. Mas quando ele chegava, acabava o Ultraman, acabava a Vila de Sésamo, acabava tudo. Ele sentava no sofá e falava assim: muda lá para o canal 4. Aí você tinha que levantar, chegar lá no seletor, Aí quando botava no infeliz do 4, a imagem não estava boa. Aí o pai falava assim: vai lá e mexe na antena. Aí tu ficava mexendo na antena. Tu nunca fez isso não, né? Tá todo mundo rindo, mas nunca fez. Nunca botou um bombril na antena. Hoje você tem um controle. E o controle te dá o poder, né? Controlar a vida dos outros. A direção do carro, dirigir é bom porque nos dá a sensação de controle. Você vai para a direita ou para a esquerda, a graça tira esse controle das nossas mãos. E diz assim: na tua vida quem manda é Ele. Na tua vida quem faz é Ele. Você não tem mais controle de nada. Isso é ruim, isso incomoda, irmão. Como assim não ter controle? Como assim? A graça nos tira. Terceira lição: a graça de Jesus nos tira o poder de julgar as pessoas. Como nós gostamos de julgar. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, um certo crente, pelo menos se dizia crente, disse para mim o seguinte: se eu chegar no céu e ver Salomão lá, eu peço para descer, porque não é o céu. Como assim? Porque eu tenho certeza que Salomão foi condenado. É um negócio sério. Tem gente que acredita que tem um poder de julgar, e a graça tira isso. Julgar pela aparência, julgar pelo dízimo, julgar pela ceia. Tem pessoas que não tomam ceia só para ele, é para os outros. Ele fica olhando, ver quem toma e quem não toma. Ele nem consegue ouvir a palavra, ele fica só olhando. Aí quando alguém deixa passar a bandeja, eu sabia que ele não tomava, eu sabia. A graça nos tira esse poder. A graça ensina a mim e a você o seguinte: que só quem sabe da salvação é Cristo.
Então, preste bem atenção, vou falar para você, por favor, não me interprete mal. Se de repente uma pessoa, um desviado, está nesse mundo aí fora, no tráfico, nas drogas, no assalto, sei lá, essa pessoa sofre uma emboscada e o algoz fala assim: agora eu vou matar você, eu vou tirar a sua vida. Se esse rapaz, se essa pessoa se confessar a Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, a graça não nos dá direito de falar que ela foi para o inferno. Deu para você compreender? A graça de Jesus, ela não te dá o direito de julgar a salvação de ninguém. É pela graça. É pela graça que você está aqui nessa noite. Onde você estaria se não fosse a graça de Jesus? Onde você estaria e quem você seria se não fosse a graça de Jesus? E por último, a graça de Jesus, essa parte aqui incomoda mais as pessoas. Ela nos leva a uma fé simples, baseada na cruz de Cristo. E essa simplicidade dessa fé não é mais aceita. Nós gostamos de algo que nós podemos contribuir para a salvação. Não, eu vou contribuir para a salvação. Não se equivoque, você não tem poder de contribuição para a salvação. A graça nos revela uma fé simples. Você é salvo por causa daquela cruz. Só isso. Você é salvo porque Jesus um dia morreu pela sua vida. Não, pastor, eu vou agora criar um místico aqui, eu estou vendo que eu tenho que ter um lenço ungido, eu tenho que ter um chapéu, eu tenho que ter alguma coisa. Você não tem que ter nada. Não, pastor, eu comprei a pedra. Comprou, Deus te abençoe. Compre outras e mande lá para a obra lá de casa. Não, pastor, eu sinceramente, eu quero dizer para o Senhor que eu comprei o óleo da unção de Israel. A fé para a salvação apresentada pela graça é simples. Isso ninguém gosta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se tão somente com a tua boca confessar e no teu coração crer que Jesus é o Senhor, será salvo. Você crê nessa palavra? É simples. É simples, é só você acreditar que em Jesus, no sacrifício dele, quando ele disse: Pai, está consumado, só através dessa palavra, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, não tem mais encantamento nem maldição, a morte não tem poder sobre a nossa vida, o inferno não tem poder sobre a nossa vida, o diabo não tem poder sobre a nossa vida, porque pela graça sois salvos, aleluia, isso é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo deixa claro, sabe por que não vem de vocês? Eu vou terminar com a expressão dele: para que ninguém se glorie, para que ninguém pense que é alguma coisa, para que ninguém pense que fez alguma coisa. Ele fez, ele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente. Por isso, meu irmão, me permita falar. Para você que não estava aqui domingo pela manhã, eu vou somente lembrar os que já estavam, ou que estiveram, perdão, aqui. Por isso, por causa desse evangelho simples, não ande como esses loucos varridos aí fora, que se preocupam, porque tudo na vida deles é macumba. Se uma porta de emprego fechou, fizeram macumba para mim. Se o cachorro ficou doente, fizeram macumba para mim. Se o gato morreu, fizeram macumba. Querido, na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, compreenda essa palavra, o nosso adversário não pode tocar em você. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, fizeram macumba para você, fala o seguinte para ela: perdeu seu tempo, perdeu dinheiro. Não, mas fizeram um sacrifício forte, foram lá no cemitério, perderam noite de sono.
Não, mas derramaram foi sangue de bode. Não, eu não quero saber de sangue de bode, sangue de touro. Eu sei de uma coisa: sobre a minha vida, sobre a tua vida, está o sangue poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Que esta palavra fique no seu coração. Aceite a graça somente. Viva a graça somente. Acredite que pelo amor que Ele tem por mim e por você, nós somos salvos. Concluo dizendo: é dom de Deus. Então, nesse momento de ceia, de celebração, não permita que o adversário tire o seu prazer de participar. Não permita que o adversário tire a alegria do seu coração em participar. Porque a função dele é acusar. A função dele é tentar denegrir a sua imagem, tentar lembrar você de coisas que aconteceram lá no passado. Mas a Bíblia fala o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Participe dessa mesa com uma celebração, acreditando que Jesus salvou você, acreditando que Jesus transformou a tua vida, acreditando que Jesus te perdoou. Você foi perdoado por Jesus? Então vamos ficar de pé nesse momento. Porque pela graça sois salvos. Não vem de vocês, é dom de Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Eu queria que você não perdesse um tempo, mas você ganhasse alguns minutos agradecendo ao Senhor pela sua salvação. Ele decidiu te amar. Por que razão ou por qual razão, eu não faço a mínima ideia. Por que Jesus decidiu me amar? Não faço a mínima ideia. Pecador, falível, mas Jesus, pela graça, decidiu me salvar, decidiu transformar a sua vida, decidiu transformar a sua família, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, vem dos céus para a tua vida. Levante a tua cabeça nessa noite e celebre a libertação da tua alma, celebre a salvação da tua família, celebre a salvação do teu coração.